Johnny Depp, o homem mais bonito do mundo segundo a revista People por 2 anos. E o símbolo sexual dos Estados Unidos por 5. O Johnny nasceu no dia 9 de junho de 1963, em Oklahoma. Bem, parece que sua infância não foi fácil. A sua mãe batia muito neles quando eles eram crianças, filhos de um engenheiro que não tinha um trabalho estável. Então ele lembra de estar sempre se mudando pela cidade, as pessoas saberem. A sua mãe, essa de vestido preto, linda, ela espancava ele e os irmãos quando eles eram crianças. Ele conta que ela era uma pessoa muito nervosa e o trabalho dela era muito pesado. Então, quando ela chegava em casa, ela descontava tudo neles. Ela batia com cinzeiro na cara deles. Ele lembra de um dia ir abraçar ela e ela cortar a cabeça dele. Ele lembra já de esconder a irmã para ela não bater na irmã. Ele também lembra que ele várias vezes teve que defender as irmãs e até o irmão mais velho dela. E ele diz nessa frase aí que vocês estão vendo que ela foi a pessoa mais maldosa que ele já conheceu em toda a sua vida. A única pessoa mesmo que o Johnny tinha um caso de amor, assim por dizer, que ele tinha paixão, era o avô, que ele chamava de Pabauan. Bem, ele lembra de ir para uma fazenda com esse avô, e esse avô sempre contar a história para ele, de sempre brincar com ele e dar todo o carinho que o pai e a mãe não davam. Mas aí, infelizmente, o avô dele morre, ele tem uma crise, literalmente uma crise dentro de casa. Ele chega a ser levado para o hospital de tão nervoso que ele ficou com a situação. Ele lembra que ele teve convulsão quando ficou sabendo que o avô morreu. E aí ele volta a morar com os pais. É nesse período que o tempo inteiro eles ficam se mudando de casa em casa, porque o pai não fica estável em nenhum trabalho. Então, ou eles eram colocados para fora mesmo por conta de falta de pagamento de aluguel, ou por conta de bagunça de casa, porque a mãe e eles não davam conta de arrumar a casa. O pai recebe uma oferta melhor de emprego na Flórida e a família se muda para lá. Em uma tentativa ali do pai se dar melhor com ele, de aniversário ele ganha dos seus pais uma guitarra. Pronto. Ele decide ser guitarrista. Nesse momento, o pai e a mãe dele se separam. Quando os pais se separam, ele passa a usar e abusar de drogas. Drogas e álcool. Ele diz que ele até chegou a dar droga para a mãe dele para ela poder se acalmar. Ela pedia droga para ele. Isso ele tinha 12 anos. Bem, aí o Johnny ele tá tão revoltadinho na escola que ele é expulso da escola. E algumas semanas depois o Johnny Depp vai lá e pede pro diretor para ele voltar pra escola. O diretor fala que não aceita mais ele. Numa tentativa de retornar, o diretor diz que não aceita mais ele, que ele não é mais bem-vindo porque ele não é um bom exemplo para os outros adolescentes. Que a sua filha procurou ele porque não sabia mais o que fazer nas festas. E aí ele disse pra ela, olha, você pega o cigarro de maconha e passa pra outra pessoa, mas nunca use drogas com quem você não conhece. Então ele dá a droga pra ela e outra droga que ele não cita e faz assim, os dois usam juntos. E aí ele explica direitinho pra ela que não é pra ela usar com quem ninguém conhece. Isso pra ele é ser um pai responsável. Porque pelo menos ensinou pra ela o que é e ela não vai ter dúvida pra não estar usando com qualquer pessoa. Bem, ainda aos 12 anos, como eu disse, o Johnny, pelo fato de ter ganhado a guitarra, ele passa a tocar em bandas. Ainda mais porque ele estava fora da escola, ele estava expulso. Então ele pega a primeira banda dele, ele sai pelo estado mesmo, perto da sua cidade, e vai fazer show. E mora nesse trailer por um tempo com essa banda. Mas ele sempre está retornando para casa. O que mais chama a atenção é que para ele poder chamar a atenção no palco, ele começa a pegar a roupa da mãe dele. Tipo,
casaco de veludo e corta, calça, boca de sino muito apertada. Ele queria muito uma sandália plataforma, mas ele conta que ele não achava essas sandálias do tamanho do pé dele. Então ele usava muita corrente, tipo Jack Sparrow mesmo. E isso chama muita atenção das pessoas que estão no palco, porque não olhavam mais para o vocalista, e sim para o guitarrista. Num show desses, ele chama a atenção de uma maquiadora de Hollywood e ele passa a namorar com ela. Depois de um tempo, ele já se casa com ela, com a Lori Ellison. Ele já tinha 20 anos, ela 25, 5 anos mais velha só que ele. E ela é maquiadora. A Anne é uma maquiadora que trabalha nos sets de Hollywood maquiando grandes atores, como Nicolas Cage. Bem, ela faz uma amizade muito grande com o Nicolas e apresenta o Nicolas Cage pro Johnny Depp. Os dois ficam muito amigos. 2 anos depois, o casamento dos dois termina, mas a amizade com o Nicolas Cage continua. E o Nicolas Cage avisa pro Johnny Depp que um diretor tá precisando de um cara charmoso pra fazer um filme. E ele fala pro Johnny pra lá, o Johnny Depp tava desempregado, fala pra ele fazer esse teste. Ele vai fazer o teste. E ele passa. A intenção do Johnny, quando ele vai fazer esse filme, não é se tornar um ator. Mas na cabeça dele, ele ia dar visibilidade para ele mesmo e as pessoas saberem que ele era um guitarrista e que uma hora ele seria chamado para tocar guitarra em uma grande banda. Bem, o filme de 1984, A Hora do Pesadelo, dá tão certo que os diretores imediatamente mandam ele fazer Platão, um filme de 1986. Ele começa a gravar já em 1985 esse filme, porque todos os atores foram enviados para Filipinas para fazer um grande treinamento. Eles foram treinados como soldados, eles aprenderam a mexer em armas, a mexer em metralhadora, a montar acampamento no meio da mata, a entrar em pântano, a dormir nas trincheiras, comer a comida realmente do exército. E foi ensinado a eles a atirar em pássaro para poder assar e comer mesmo. Bem, enfim. Esse filme, ele foi tão bom na época que ele recebeu 8 indicações ao Oscar. E o Johnny Depp, ele não tem um grande papel nesse filme, mas ele tá lá no elenco. E ele conta que naquele momento, para a vida dele, o importante era receber o salário. E ele ainda não tinha achado a banda para ele tocar a guitarra. Aí, em 1987, ele entra na série Anjos da Lei. Eu não sei se o Brad Pitt participou de todas as temporadas, mas o Brad Pitt faz parte dessa série também. Bem, ele fica por 3 anos nessa série e ele conta que ele pedia para sair do elenco. Que agora ele já queria mais ser ator e tal, ele estava estudando teatro. E ele queria ele não dava tempo ele fazer outros filmes por conta da série. Ele pede pra sair e o diretor da série não deixa, o fato do contrato também, né? E o que ele começa a fazer? Ele começa a sair do roteiro, durante as gravações, ele sai do roteiro. Aí ele faz uma piada na hora errada, só que essas piadas na hora errada, o diretor deixou passar. E aí fez um grande sucesso as piadas que ele dava nas horas erradas. Tipo, o cara tá lá, era um momento sério, ele ia lá e falava alguma coisa engraçada. Então o tiro acaba saindo pela culatra e dando mais audiência para Anjos da Lei. Então não tem jeito. Aí ele, segundo ele, em um momento de desespero, ele quebra o trailer do local de gravação, ele quebra o espelho, ele joga o espelho assim na frente do estúdio, e ele arma uma confusão até que ele consegue a demissão dele. Em 1990, ele ganha um papel de um adolescente revoltado no filme Cry Baby. Eu não achei ele em português, mas é um musical. E ainda em 1999, ele faz um teste para um filme do Tim Burton,
concorrendo com Brad Pitt, o Robert Downey Jr. e o Jim Carrey. É o filme Herdou de Mão de Tesoura. Ele faz uma amizade muito grande com Tim Burton. Os dois passam a ser grandes amigos, tanto para esse filme quanto para os próximos filmes da carreira do Johnny Depp. Nesse filme ele conhece a Winona Ryder. Eles passam a namorar. É um casal muito fofinho na época. Ele deixa de beber e de usar drogas. Ela diz nos jornais que ela era virgem de tudo e que ele foi o primeiro amor, o primeiro beijo, o primeiro tudo dela. Eles passam a morar juntos. Eles eram vistos em festas juntos. Ela cantava pra ele. Ele tocava guitarra pra ela. Eles entravam nos pubs e fazia a alegria dos fãs. Eles eram muito fofinhos. Eles viveram muitos momentos bonitos dentro de Hollywood. Quando ela ia gravar, ele ia com ela para os filmes e ela também ia acompanhar as gravações dos filmes dele. Porém, infelizmente, numa gravação de um desses filmes, eles ficam distantes quase 3 meses. E uma revista começa a dizer que ela estava saindo com o diretor do filme. O Johnny Depp também é visto como uma modelo, ele nega até hoje, né? Mas ele foi visto como uma modelo. E aí, então, os dois terminam a relação. A Winona, foi ela que terminou com ele. Ele fica num hotel por 3 dias, segundo ele, chorando, deprimido, não atende o telefone, ficou sem comer. E aquilo mexe muito com a cabeça dele. Ele pede pra voltar, mas ela não aceita. Ele tatua o nome dela, a Winona Ryder. Essa esposa atual pediu pra ele apagar. Ele apagou só o início do nome dela, virou tipo Vinho para sempre. E ele disse que não ia apagar essa tatuagem porque era um momento muito importante da vida dele e ele não queria, se ele apagasse a tatuagem, ele ia apagar esse momento importante da vida dele. Então ele é convidado para fazer o filme Gilbert Grape. É a história de um irmão mais velho de um menino que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio que tem problemas neurológicos. Esse filme rendeu indicação ao Oscar, indicação a vários prêmios. É muito bonitinho. Nesse momento que ele faz muita amizade com o Leonardo DiCaprio. Ele diz que os dois jogavam videogame e fumavam muito cigarro na época. Nesse mesmo ano, ele conhece a modelo Kate Moss. E os dois passam a ter uma relação muito louca. Nesse momento, o Johnny Depp voltou a usar drogas e beber muito. E ela também usava muita droga e bebia muito. Então eles faziam coisas horrorosas. Ela conta que eles, por exemplo, brigaram um dia em Londres. E aí ele foi pedir perdão pra ela. Nessa que foi pedir perdão pra ela, eles começaram a ter relações sexuais dentro do pub com todo mundo olhando. As pessoas saíram e chegou a polícia, óbvio, pra prender eles. Ele abre um bar, ele chama caras de bandas famosas pra tocar nesse bar. É tipo o vocalista do Guns N' Roses, o Axl Rose, o Marilyn Manson, o cara do Pearl Jam, o Ed Vedder. E todo mundo toca nesse pub dele. E ele toca guitarra nesse pub também. Bem, enfim. Óbvio, só dá gente famosa, só dá os amigos dele, os atores. E esse bar bomba de verdade por muito tempo. E ele chega a pensar em parar de fazer filme. Mas por virar uma pessoa que gasta muito, ele conta que como ele foi um menino muito pobre, que a relação dele com o dinheiro não era muito boa. Os amigos pediam dinheiro, ele dava. A mãe pedia dinheiro, ele dava. O pai, os irmãos, as irmãs e o irmão, ele dava muita festa na casa dele. Então, o que ele recebe, basicamente, ele gasta. Ele faz uma festa de $1 milhão pra fulano, porque é aniversário do cara. E ele gasta mesmo. Então, viver só do pub não dava.
Então ele volta a fazer filme. Lembrando que nessa época ele já tá endividado por conta desse pub, porque ele investiu num cara, o cara deu um golpe nele. E isso gerou um prejuízo muito grande pro Johnny Depp, já naquela época. Ele conta que pelo fato dele ser muito pobre, ter sido muito pobre, ele não tinha noção nem da imensidão desse dinheiro, segundo ele, né? Bem, outra questão de gastos também com o Johnny Depp é que quando ele namorava a modelo, ele tinha na cabeça dele que ela merecia as coisas mais caras do mundo. Então ele compra um apartamento em Nova York pra ela e dá. Até hoje ela tem esse apartamento, segundo ela. Ele fala que ela merecia tudo do bom e do melhor, fora as joias que ele dava pra ela, joias caríssimas. Ele chegou aí na França a arrematar uma joia, essa joia branca que vocês estão vendo aí, pra ela. Ele fala que ela era a melhor pessoa do mundo e que merecia as melhores coisas do mundo. Bem, mesmo ele dando as melhores coisas do mundo, a relação chega ao fim. Não se sabe ao certo ali a data que chega, até porque eles comentam, eles vão relatar muito depois quando esse namoro termina. Lembrando que a Amber agora disse que o Johnny Depp também empurrou a Kate Moss em uma briga. A Kate Moss veio em defesa do Johnny e diz que isso nunca aconteceu, que os dois sempre usaram drogas e bebiam e que essas brigas, essa violência doméstica nunca aconteceu com ela. O Johnny também defendeu ela. Ela foi fotografada recentemente usando drogas em público e o Johnny disse que ela vive a vida dela como ela quiser. Um defende ali o outro. Bem, depois desses anos, o Johnny Depp só vai gravando filme atrás de filme, sucesso atrás de sucesso. Donnie Brasco, de 1997, um filme muito bom, com o Al Pacino. Ele é um policial infiltrado ali, faz muita amizade com o personagem do Al Pacino. Esse filme é muito bom, gente, quem puder assistir. E aí ele não sabe como ele vai entregar o Al Pacino pra polícia. É um filme muito bom, que também foi indicado ao Oscar como melhor filme, e se não me engano, o Johnny Depp como melhor ator coadjuvante. Ele faz uma amizade muito grande com o Al Pacino, inclusive dormindo na casa do Al Pacino, dando festas pro Al Pacino nessa época. E quando ele conhece a namorada dele, a mãe dos filhos dele, talvez a mulher que ele teve mais paz na vida, com a Vanessa Paradis, acho que é assim que fala. Vanessa Chantal Paradis. É uma atriz e cantora francesa. Ela fez muito sucesso quando ela tinha 14 anos. Um single dela pegou muito lá na França. E ela ficou muito famosa. E ele tem essa relação com ela por 14 anos. Eles nunca se casaram. E um ano depois que eles estavam juntos, nasce a filha dos dois. No dia 27 de maio de 1999, nasce a Lily Rose Depp. O Johnny Depp, nesse momento, ele deixa de fazer alguns filmes que o set de filmagem seria muito longe e passa a ficar só perto da Lily nesse primeiro ano de vida dela. Ele para de fumar cigarro, ele para de beber, ele para de dar festas grandiosas para os amigos, porque ele resolve se dedicar inteiramente à filha dele e à Vanessa. Bem, depois de algum tempo, 9 de abril de 2002, nasce o Johnny Depp III, o filhinho deles, que é a coisinha mais fofa do mundo. E ele também para um tempo para ficar mais perto dos filhos nesse momento e não aceita mais filmagens que ele fosse ficar 6 ou 1 ano fora de casa. A Vanessa e o Johnny Depp ficam juntos por cerca de 14 anos. Em 2009, durante as gravações do filme Diário de um Jornalista Bêbado, ele conhece a Amber. Bem, os dois mantinham uma relação. A Amber tinha uma namorada e o Johnny namorava ainda a Vanessa.
Bem, eles passam até um caso ali e depois o Johnny termina com a Vanessa e a Amber termina com a namorada dela. E aí eles, em seguida, alguns meses depois, eles anunciam essa separação. E em 3 de fevereiro de 2015, eles se casam. E em 2016, eles anunciam a separação. Ainda em 2016, a Amber chama a polícia dizendo que teria sido agredida fisicamente pelo Johnny Depp. A polícia que chega no local diz que não achou nada, que achava que ela era uma briga de casal e que inclusive ela teria jogado copos nele. Ela disse para a polícia naquele momento que ela jogou copos de vidro nele para se defender. A policial, foi 2 policiais e uma policial. A policial chegou a tocar na Amber no rosto dela para ver se tinha um hematoma e nada foi encontrado. Bem, eles vão para a justiça para entrar em um acordo judicial de separação. A Amber queria a metade dos bens do Johnny Depp. Aí ela não conseguiu. Então ela decidiu ter alguns bens que ele adquiriu durante o casamento. Ela também não conseguiu porque havia nos contratos de alguns bens, tava o nome dos filhos do Johnny. Então ela achava que era no nome do Johnny Depp, mas na verdade não era, né? Tava no nome dos... Ele comprou e colocou o nome dos filhos. Mas mesmo assim, ela queria uma pensão de $50 mil e então 8 milhões. Bem, a denúncia, e ela abriu uma outra denúncia de agressão, porque durante o processo de divórcio, ela disse que haveria essa agressão, então ela queria também um valor à parte pelas agressões, pela violência doméstica que ela haveria sofrido. Naquele momento, a Amber não conseguiu provar essa violência doméstica, então ela perdeu esse valor que ela queria, que não se sabe o valor, né, que foi pedido. O Johnny Depp, então, entrou em um acordo com ela que pagaria 4 milhões para ela, sem os bens, né? Porque, na verdade, também existia um contrato ali na hora que eles se casaram. E ela não aceita. Então, ela aceitou 8 milhões de dólares pelo processo do divórcio. E perdeu os 50 mil dólares de pensão. Bem, daí em diante vem todo o babado que está correndo até agora. Ela vai no The Sun, na Inglaterra, e começa a falar tudo que ela sofreu com o Johnny Depp, que ele batia nela, que um dia ele jogou copo nela e que ela vivia maquiada por conta de agressões físicas que ela sofreria. E como ele estava estreando Animais Fantásticos onde habitam. E ela também vai no jornal, o The Post Washington, e conta a mesma coisa que contou para o The Sun. A partir do momento que saem essas publicações no The Sun, o Johnny Depp perde o contrato com o filme Os Animais Fantásticos Onde Habitam. E com a publicação no jornal, que não cita o nome do Johnny Depp, deixando isso bem claro, ela fala que ela sofreu violência doméstica, mas no The Post Washington ela não cita o nome do Johnny Depp. O Johnny Depp passa a processar a Amber e o The Sun e o The Post Washington. No The Sun ele perde a causa porque o The Sun ganha. O The Sun explica, olha, independente se eu falei a verdade ou não, eu estava publicando uma notícia que nos foi dada. E que o The Sun estava aberto a ouvir também o lado do Johnny Depp, que o Johnny Depp não quis gravar a entrevista. Então, eles publicaram só o lado da Amber. Em resumo, foi isso. Mas o processo judicial também foi longo. A Wanna Wider, a ex-namorada dele, aquela bonitinha do Stranger Things, ela depois a favor e disse que com ela o Johnny nunca foi agressivo e que ela não acha que isso poderia ter acontecido. E com ela isso nunca aconteceu, e com as pessoas que conviveram com o Johnny também,
ela não tinha conhecimento de nenhuma agressão. A Kate Moss também vai depor do lado do Johnny Depp, dizendo que também nunca foi agredida, que não sofreu nenhuma violência. E o depoimento que mais pesou foi o da Vanessa, que viveu 14 anos com ele. Ela diz também que nunca foi agredida, que o Johnny e ela, quando brigaram, quebravam as coisas, mas que nunca houve uma agressão violenta ou uma violência doméstica, ou algum tapa, ou algum empurrão, que isso nunca teria acontecido. A Amber bate o pé firme que aconteceu com ela e cita que vivia maquiada. Bem, ela volta agora, nesse processo de 2022, dizendo que o Johnny Depp agredia tanto ela que ela vivia maquiada. E fala o nome da empresa que ela usa maquiagem, que ela vivia com esse corretivo de maquiagem na bolsa. A empresa emitiu uma nota dizendo que esse corretivo só foi lançado em 2018. E se ela teria apanhado, sofrido agressão em 2016, essa maquiagem não existia. Então, que não colocasse o nome da empresa no meio, porque não tinha lançado ainda esse tipo de maquiagem para algum roxinho, para espinha, porque tipo cobre muito bem essa maquiagem. E a empresa falou que até então, naquele ano que ela sofreu agressão, não teria lançado aquela maquiagem. Bem, a Amber apresentou também vídeos que eu vou colocar aqui, que tá passando aí, ele quebrando a cozinha toda. E ele diz que, segundo ele, a Amber tirava ele do sério, ele quebrava a cozinha, que isso já era de praxe dele, em alguma briga, ele quebrar as coisas. Ele conta que a Amber fez cocô, algum amigo dela fez cocô, ele tava dormindo, e quando ele acordou tinha cocô, fezes do lado dele, na cama, e ele teve só um impeto assim de rir daquela situação. E ele não sabia se foi a Amber ou algum amigo dela. Ela disse que é mentira. Ela conta que teve em um hotel, ele bateu nela e ela teria usado essa maquiagem. A defesa do Johnny Depp mostrou naquele dia fotos dela e ela não teria estado com aquela agressão. O Johnny Depp disse que ela traiu ele com Elon Musk. E ela diz que não, o Elon Musk vai até depor em favor da Amber, porque eles trocariam mensagens, ela contando para ele toda a agressão que ela sofria. Áudios vazados mostram que a Amber batia no Johnny Depp. O Johnny diz que o dedo dele foi cortado. E a Amber diz que o Johnny disse que ela cortou o dedo dele. A defesa da Amber explicou que ele teria cortado seu próprio dedo e colocado a culpa na Amber. Ele disse que naquele dia, ele disse que ele cortou o próprio dedo pro médico porque ele não queria contar pro médico que foi a esposa dele que tinha cortado o dedo dele. Bem, parece que a agressão era mútua tanto dele quanto dela. Ele não deve ser nenhum santo, ninguém nega. Ele usou muita droga durante essa relação e bebeu muito álcool. Ele saiu de uma clínica tem pouco tempo. Os dois usavam muitas drogas, né? A própria psiquiatra do casal disse que a relação dos dois, a agressão era mútua. Bem, esse caso ainda não terminou. Essa semana a Amber vai depor. Ela vai contar mais a versão dela, vai poder dar mais provas. E eu espero gravar um vídeo sobre isso. Bem, se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreva no canal e curta e compartilhe. Valeu!